Olá pessoal, eu sou Pedro Paulo, co-idealizador do projeto Acalmarte, juntamente com a professora Vanessa Carvalho. No vídeo de hoje apresentamos uma entrevista que demos ao jornalista Silvia Vani. Confere aí e conheça mais sobre o projeto Acalmarte. Vamos começar, né? Que a gente já está uns minutinhos, uns 2 minutinhos, Isso. um pouquinho além, né? Quem quer se apresentar aí, vocês ficam à vontade para se apresentar, tá bem? Tudo bem, vou Tudo bem. começar então, tá, Pedro? Pode lá. Vai, Então, Vanessa. eu sou Vanessa, eu sou arteterapeuta, arte educadora, trabalho nas redes municipais aqui da nossa região, né, Rede Municipal de Rio Claro, Rede Municipal de Barra Mansa, e estou junto com o Pedro para realizar esse projeto, né, do Acalmarte. Nós nos juntamos, né, porque nós entendemos e comungamos das mesmos ideais, e praticamos também, né? Então, por isso estamos aí nessa caminhada. Bem, meu nome é Pedro Paulo, sou professor de língua portuguesa e empreendedorismo nas redes municipais de Rio Claro e também de Piraí. Então, sou um dos co-idealizadores do projeto Acalmarte, como a Vanessa acaba de partilhar, e pela nossa experiência de sala de aula, também as nossas vivências familiares, a gente viu que era necessário e possível um projeto como esse, então, por isso a gente parou para planejar e colocamos em execução. Então, desde já a gente agradece o convite do Silvio para estarmos aqui. O Pedro, assim, a gente tem curiosidade em saber como funciona. Quem pode falar melhor sobre isso, ou a Vanessa, ou você, né? Fiquem à vontade para falar. Assim, a gente queria saber, como jornalista, como interessado na área, como funciona o projeto, assim, como que ele se iniciou, como que ele se idealizou, na verdade? Então, eu vou começar que eu vou apontar essa questão da inteligência emocional, que é um Sim. fator crucial na nossa formação. Então, para a gente levar em consideração, sair daquela lógica dos testes de QI, que você tinha a questão só linguística e lógico-matemática sendo avaliadas, para, a partir das teorias das inteligências múltiplas, apontado por Gardner, lá pela década de 80, mais ou menos, em que ele coloca para a gente que, além dessas inteligências, haviam outras, né, entre elas a inteligência intrapessoal e interpessoal, que posteriormente foram agrupadas e compreendidas como essa inteligência socioemocional. E aí a nossa pergunta foi: será que esse tipo de inteligência tem sido desenvolvido nos espaços de educação formal e informal? Né? Ou seja, será que nas famílias, nas comunidades, nos bairros, mas também nas escolas, tem sido levado em consideração essa inteligência socioemocional? E aí, a partir da nossa própria experiência de sala de aula, a gente tem visto que nem sempre é assim. Então, é preciso realmente um trabalho mais efetivo, mais disciplinado, no sentido de organizar mesmo um planejamento de ações para que vise essa educação mais categorizada, com as várias habilidades socioemocionais que precisam ser desenvolvidas. Então, o projeto ele surge dessa necessidade de apontar luzes para aqueles que não conseguem imaginar como fazer isso, ou que às vezes deixa o acaso, o famoso deixa que a vida vai ensinar, e nem sempre é tão fácil assim. A gente vai crescendo como adultos e às vezes não é forte emocionalmente. Não é isso, Vanessa? Isso aí. E aí a gente tem, né, como missão essa questão do autoconhecimento dos educadores, né, no caso os pais ou professores, que eles se primeiro têm esse autoconhecimento e a partir aliando, né, assim, a arte terapia nesse processo que eles consigam desenvolver esse trabalho mais voltado para a educação socioemocional, não ficar realmente só voltado nessa formação, né, de somente alguns elementos, né, e esquecer do ser, e não olhar mais para o ser assim na totalidade. Né? Esse é um dos nossos objetivos, é a nossa missão. Então, assim, por exemplo, é bem amplo, né? É o aspecto desse interrelacionamento, eu percebo que ele é bem amplo. Por exemplo, eu sou gestor de recursos humanos, né? No dia a dia de uma corporação, de uma organização empresarial, né, e em outras relações, é fundamental. Mas muitas pessoas não se percebem, né, Vanessa? Isso. Enquanto atuantes e até mesmo enquanto influenciadores, né?
É. no contexto de... É Não, interessante, você coloca, Silvio, para a gente, e assim, do ponto de vista da própria, o exercício de uma profissão, e sobretudo nesse setor que você trabalha, do RH, como é importante as habilidades emocionais bem desenvolvidas. Então, muito mais do que currículos, hoje a gente sabe que as empresas têm buscado pessoas que tenham uma inteligência emocional forte, equilibrada. Então, as entrevistas, toda aquela sequência de processos seletivos, muitas vezes estão voltados para essa temática. Então, você sabe lidar com o outro, como que está a sua própria autoimagem, a questão do autoconhecimento, a confiança, né, a capacidade de resiliência. Então, são situações que devem ser ensinadas desde sempre, né, para o indivíduo, então, desde criança, depois como adolescente, para que quando chegue nessa fase já esteja desenvolvido, não seja quase uma sorte. Ele tem sorte de ser mais comunicativo, então ele acaba ganhando esse emprego. Quando, na verdade, ele poderia ter sido desenvolvido a ser capaz de comunicar seu pensamento, suas opiniões, e não é. Vou deixar a Vanessa falar. Não, e aí a gente percebe, né, que nós não, na escola, os alunos não estavam sendo preparados para isso, né? Não havia, estávamos ali preocupados em só passar os conteúdos, que, claro, é necessário, mas esquecemos desse lado da formação, que em determinado momento, alguns conteúdos que estão sendo passados, né, pouco vai fazer diferença para esse aluno, dependendo da maneira da formação que ele escolher, o trabalho que ele escolher, né? Trabalhar e a educação socioemocional, a inteligência emocional, é o que vai contar para ele neste processo, além dos conhecimentos e conteúdos necessários, né? Mas por que deixar de lado? Não é? E aí a gente percebeu que, assim, eu, enquanto professora de arte, percebo que a arte é capaz de cuidar do ser, sabe? Você consegue ali, através da arte, mostrar o que você é. Às vezes você não consegue verbalizar, não é assim? A gente não consegue, às vezes é difícil mostrar o que está pensando, o que está sentindo, falando. Mas a arte é capaz de, com todas as suas modalidades, dar conta disso. E aí o indivíduo começa a se conhecer, a se perceber, e aí sim começar a gerir as emoções. Então, por isso que nós estamos aliando a educação socioemocional e a arte-terapia, para facilitar esse processo do autoconhecimento e gestão das emoções. Daí, assim, você estava falando, Vanessa, eu estava relembrando algumas situações, até minhas mesmo, né? No sentido de se relacionar-se com o outro, né? E o que eu percebo? Hoje, especialmente, a gente está num momento atípico no mundo, né? Uhum. E, nesse contexto, a educação, o que os governos, né? As instituições de educação privadas, o que eles foram buscar? Foram buscar a única ferramenta que existia no momento, que é a tecnologia, para poder dar continuidade ao ensino. Só que é um ensino que perdeu a questão aquele contato, né? Uhum. A gente tem um contato visual o audível, né? O som, a imagem, mas você não tem a relação pessoa a pessoa no dia a dia, né? Eu pergunto para vocês que são da área, assim, até mais do que eu, né? Esse momento, será que a gente consegue recuperar lá na frente, de alguma forma, ou não? A gente vai passar e bola e jogo continua, né? Bola que segue. Entendo. É Pode falar, preciso Bê. mais do que uma perspectiva de uma política educacional passageira. Então, assim, é preciso realmente uma decisão, uma tomada de decisão do governo, para que a gente tenha uma educação de qualidade, uma educação que leve em conta esses fatores todos que a gente está apontando aqui. Por exemplo, no lançamento da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela trouxe essa questão das competências socioemocionais como um fator importante para a questão da saúde mental, para combater o bullying, mas daí está como competência que deve ser desenvolvida, e de fato ser desenvolvida nos espaços educacionais, a gente sabe que acaba
tendo um distanciamento, né? Então, assim, não é uma prática recente, há outras nações que já desenvolvem, né, essa perspectiva do ensino das competências socioemocionais, uma educação socioemocional que a gente diz, né, e ela quer justamente pensar nisso que a Vanessa falou, essa capacidade de autogestão, da autoconsciência, das habilidades para relacionamento que você apontava, né, a tomada de decisão mais responsável que a pessoa precisa ter, né. Então, assim, são vários fatores que são atrelados nesse desenvolvimento. Então, assim, se não for tomado como uma política pública de realmente a sociedade estar inserida num processo formativo, né? Então, a gente não fala que a pessoa é formada só por uma capacitação ou uma aula de uma disciplina. A gente não está falando aqui de vamos criar mais uma disciplina para a competência socioemocional. Mas já dizendo que se não perpassa todo o processo educativo, né? E aí tem um projeto bacana já de alguns lugares de pensar como cidades educadoras. Então, todos os espaços são educativos. Então, nesse sentido, não é de estar ensinando português, matemática, ciência, geografia, mas é de todos os espaços que ensinam valores, ensinam habilidades emocionais, ensinam a capacidade de ir à frente, né, do tempo, de ser criativo. E dentro mesmo da educação socioemocional, né, tá essa questão da gente gerir situações como essa que a gente está vivendo. Se a gente não está ali bem amadurecido, se a gente não está dando conta das emoções, a gente realmente não consegue enxergar além do que estamos vivendo agora. Né? Então, assim, esse momento se faz importante. Eu acho que o nosso trabalho, então, nesse momento, tem uma certa importância, porque a gente está percebendo que as pessoas estão se juntando a nós, buscando, sabe, nesse momento, algo para além, sabe, para se cuidar, para se preparar para o depois, né? A gente não sabe como esse depois vai ser, e exatamente na educação socioemocional a gente consegue trabalhar com o aluno essa gestão, né? Em situações de conflito, em situações inesperadas, como é que ele vai gerir as suas emoções para enxergar algo positivo nisso, de repente criar dentro, né, dessa dificuldade toda uma oportunidade, não é? Então, é por isso que a gente acredita na educação socioemocional. Tá. Vamos voltar, vou falar um pouquinho mais sobre o projeto em si, né? Ele tem um espaço físico já no município de vocês? Vocês têm ideia futura de ampliação? Como que tá? Só está no início ainda ou está caminhando? Não sei quanto tempo já tem de vida, né? Vai falar, Pedro? Pode falar. É o idealizador, não co-idealizador. Nós somos, então. Nosso projeto tem muito pouco tempo, né? Assim, nas ideias, né? O projeto das Sim, ideias já tem um certo tempo, porque a gente tem uma sim. prática junto, a gente já comungava das ideias, a gente já pensava em algo do tipo, mas o colocar em prática está sendo agora, é o que eu estou te falando. Essa situação complexa, né, que a gente está vivendo, nos oportunizou colocar o projeto para frente. Então, assim, nós temos aí, nós começamos, acho que não tem 2 meses, tem, Pedro? Vai fazer 2 meses. Vai fazer 2 meses agora, entendeu? Cortando vocês, assim, já aproveitando a deixa da Vanessa, eu percebi o projeto na rede social e falei, nossa, que interessante, sabe? Assim, quando você bate o olho e fala assim, nossa, a gente está num momento, assim, de incertezas, de N interrogações, né? Não só no campo educacional, mas em todas as outras áreas, né? E tem um projeto desse, né? Um projeto que, na verdade, se você pensar bem, a todo tempo, na nossa vida toda, é importante ter como fala, essa flexibilidade, né? Essa possibilidade de você trabalhar melhor a inteligência, né? A questão aliada à educação, especialmente, a inteligência no ambiente corporativo de trabalho, inteligência no ambiente público, né? Por exemplo, eu faço parte de um ambiente de uma prefeitura, por exemplo, um ambiente público. Né? Então, quer dizer, a gente trabalha tanto com a questão do privado, muitas vezes, e muitas vezes do público que a gente está ali no dia a dia, no cotidiano.
falo assim, a gente precisa realmente ter um eixo que a gente consiga, que as coisas consigam fluir de uma forma mais natural e melhor para que as nossas relações estejam mais conectadas, na verdade, né? Porque o que eu percebo hoje em dia é muita dúvida, muita incerteza, né? E alguns pontos de convergência. Não sei qual é a visão de vocês. Eu vou nessa mesma linha que você está apresentando, né? Essas incertezas, essas dúvidas, às vezes deixar de tomar até pelo desespero, né? A ansiedade, então são sentimentos que vão tomando conta da população, sobretudo nesse tempo de uma pandemia. Então, a saúde mental, a gente tem falado muito sobre isso, tem escutado também especialistas da área de psicologia, né, psiquiatria, falando da importância de se manter uma saúde mental, e passa muito por aquilo que a gente está sentindo, né? Então, é como você percebe o ambiente à sua volta. Então, a gente costuma dizer muito que a gente é fruto das vivências que a gente tem. Então, imagina para as crianças, adolescentes, esse período, o que tem significado, como que eles têm percebido esse momento. E aí, se você não para conversar, vai criando verdadeiros monstros dentro da criança e do adolescente para compreender o momento. Então, para eles é um grande caos, né? Então, assim, para além daquilo que a gente está vendo que exige muito cuidado, muita cautela da população, mas a gente sabe que precisa também frear esses pensamentos, para que depois a gente não entre num princípio de enclausuramento, né? Na psicologia eles vão dizer a síndrome da cabana, de não querer nem sair de casa, não querer estar perto, né, de outras pessoas, com medo desse contato humano. E nós somos seres sociais, né? O Aristóteles já apontava isso. Então, o ser humano é um ser social, então precisa estar com o outro, precisa compartilhar, nessas trocas que a gente vai crescendo. Cadê a Vanessa? Tá dando uma travadinha aqui para mim. Voltou, Vanessa. Então, é exatamente isso, né? Nós acreditamos também que é necessário esse momento de troca, de conversa, para que a gente possa se preparar, né, para o que vem, porque é o que eu falei para você, não temos certezas de nada, né? E nos preocupa muito essa volta, sabe? Uma coisa que eu e o Pedro temos conversado muito sobre. Como é que vai ser essa volta da escola, sabe? Como é que vai ser? A gente vai estar lá preocupado só em dar conta de todo o conteúdo? Vamos nos preocupar só com isso? Entendeu? E aí a gente pensa que vai muito além disso tudo. Essas crianças vão chegar para nós, de repente, com famílias que, né, foram. Tem casos, né, de repente, de morte por conta da doença, ou crianças depressivas. A gente não sabe a situação, como a gente vai, né, essas crianças vão chegar para a gente na escola. E é uma preocupação muito grande. Eu acho que a gente precisa parar e pensar: olha, estamos aqui vivos, e a empatia é o que vai, sabe, vai ter que falar no momento do retorno à sala de aula. A gente perceber as condições com que a criança está voltando, um colega mesmo de trabalho. A gente tem muito colega que é em situação de risco, entendeu? Nas escolas são os lugares assim que a gente tem de tudo dentro de uma escola. E aí a gente precisa desse cuidado com o outro, cuidado com os nossos alunos. E aí a gente realmente está assim pensando como seria essa volta. E a gente acredita que a educação socioemocional, né, ter esse olhar para a educação socioemocional é fundamental para este momento também. Bom, é assim, para mim, assim, é um aprendizado também fazer essa troca com vocês, né? Todo momento eu percebo que não é por acaso que a gente acaba, em algum momento, conhecendo uma pessoa, um grupo, né, e participando até de situações e coisas novas, né? E as pessoas, que eu percebo hoje, tem muita gente que tem facilidade em lidar com até os ambientes atípicos e negativos, né, que são novos, mas nem tudo que é novo é bom, né, é bonito, né, ou é positivo. A gente está num momento que não é bom, não é bonito e também não é positivo. E essa forma de enxergar e lidar com isso que pode ajudar a gente
a transpor, né? Claro, tirando a questão da vacina, tirando a questão da imunização, da prevenção, né? Mas, assim, eu coloco tudo isso no mesmo contexto, porque, na verdade, tem uma base fundamental que são as relações, né? Às vezes você fala assim, poxa, o projeto, ele não está focado nisso, aconteceu por uma questão de situação, né? Mas ele não está focado nisso. Mas aí eu vou deixar a palavra com vocês. O foco mesmo assim, ele é diverso ou ele está especificamente focado na educação, na questão do ensino, da escola, né? O Pedro tinha falado das relações, mas as relações são tão amplas, né? E assim, tem uma faixa etária que o projeto está focado ou não? Então, esse processo a gente vem cada dia mais discernindo as trocas com as pessoas que vão interagindo com o projeto e vão apontando para a gente onde a gente vai caminhando também. Então, assim, o projeto está sempre aberto nesse sentido, né? Ele não pode ser algo fechado no sentido de que é só assim, nada mais pode ser incorporado à ideia inicial. Mas o que está na nossa base de pensamento é o de que há um processo de autoconhecimento que o adulto precisa fazer, né? E aí muitas vezes a gente não está pronto emocionalmente, não é forte emocionalmente, e aí não consegue, então, propiciar um ambiente acolhedor, um ambiente saudável para as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, é num processo, primeiro, de autoconhecimento do adulto, que trabalha, que atua diretamente na educação de crianças, adolescentes e jovens. Então, se você perguntar, está focado em escola? Não está focado em escola. A escola é um desses espaços onde a educação socioemocional acontece. Está focado nos vários espaços onde tem um adulto, o educador, lidando com uma criança, adolescente, um jovem que é o seu educando. Então, por isso que perpassa nesse autoconhecimento, que é o primeiro ponto, então, reconhecer as suas próprias emoções para gerar a empatia, que é o relacionamento com o outro, é a capacidade dessa inter-relação que seja frutuosa. Então, entender até que os próprios filhos não são uma reprodução, um espelho dos pais, mas eles carregam suas personalidades, suas características, né, com as suas potencialidades e suas limitações. Então, é nesse sentido que a gente vem trabalhando. Então, a gente quer ajudar com que os adultos a enxergarem, né, ser um auxílio aos adultos nesse processo de conhecer melhor sobre as emoções para educar de maneira mais consciente, sabendo o que está fazendo na educação das crianças, jovens e adolescentes. Porque, assim, na verdade, a gente entende que esse processo de educação emocional não deveria ser, né, função do professor. Isso deveria acontecer em casa. Só que a gente percebe na nossa prática que isso, nós estamos tendo que dar conta disso também. O aluno chega numa estrutura emocional, aliás, sem estrutura emocional praticamente, sabe? Nós percebemos que aí há uma defasagem lá na casa. Lá com a família, os primeiros educadores, antes de chegar na escola, sabe? E aí, não estou dizendo que a gente não vai trabalhar, mas eu acho que se essa criança vier com o emocional dela, um mínimo preparado para enfrentar algumas situações, as suas emoções, sabendo lidar com as suas emoções, esse processo de aprendizado se torna muito mais fácil. Porque muitas das vezes nós temos que parar tudo para dar conta de situações que vão além de nós, da nossa disciplina, sabe, do nosso conteúdo. Nós temos que dar contas numa escola de infinitas situações que você se depara e fala assim, opa, nem eu estou sabendo lidar com isso. E aí a gente precisa buscar auxílio de outros profissionais, sabe? Então, assim, a gente entende que a educação socioemocional, a gente precisa cuidar das emoções dos nossos educandos, das nossas crianças, jovens, adolescentes, para que ele possa realmente, né, ter um sucesso, uma vida de sucesso, mas o sucesso não baseado nas escolhas dos pais, mas da vida dele, da visão dele, do que ele quer para ele. Ele ter essa liberdade, ter a maturidade para poder escolher, decidir, e sem ser pressionado por esse, de repente, pela família, sabe? Porque às vezes o que a família está ali almejando para aquela criança não é o desejo dele, né? E ele, de repente, vai ser infeliz, não vai ter sucesso no seu trabalho, vai fazer o que não gosta, né? E a gente entende que não é o interessante para ninguém. E aí, assim, Vanessa e Pedro, na prática, por exemplo, vocês vão, o projeto em si, como está iniciando,
é óbvio, eu entendo que mais para frente, né, daqui em diante, a ideia é se adequando, né, e se moldando, mas assim, se vocês não fizeram, mas vocês têm ideia, por exemplo, na prática, vocês vão, como que vocês interferem? Como que vocês vão agir, de fato, na questão, na escola, na questão, na família? Porque, assim, são ambientes, né, que, ao mesmo tempo que agregam, dependendo de quem está ali, né, o professor que está ali, os próprios pais, podem impedir ações. Como que vocês agem com um projeto, como vocês agiriam com o projeto, para estar colaborando nessas relações, assim, no dia a dia? Olha só, a nossa prática, né, dentro de sala de aula já é voltada para todas as questões que a gente já trabalha no projeto. Então, assim, nossa intenção não é levar esse projeto para a sala de aula, para a nossa escola. Esse projeto visa, né, essa questão de fora, sabe? Ajudar os pais a reconhecer que é necessário uma nova visão, educar a visão para o filho, educar a visão para a educação socioemocional, a gestão das emoções dos filhos e até dele mesmo, porque a gente entende que precisa passar por ele para depois, né, chegar a esse educando. Então, assim, a nossa prática já é essa. Nós já temos essa prática de escutar o nosso aluno, parar para ouvir. Muitas das vezes a gente é procurado, de repente, na hora do recreio, que seria a nossa hora de descanso, para conversar, entendeu? Muitos alunos nos procuram na saída, eu preciso conversar com você, ou até mesmo por mensagem, às vezes procuram a gente nas redes sociais, olha, a gente precisa conversar, eu estou passando por essa situação, e assim, abertos, nós sempre estamos, né, Pedro? Sempre estamos ali disponíveis para os nossos alunos. No caso, Vanessa, assim, te cortando assim, é um suporte extra classe, fora fora do contexto escolar, fora da nossa sala de aula, entendeu? De repente, se algum professor, de repente, se entusiasmar com o processo, que ele possa também levar para a sala de aula dele, entendeu? Essa é a nossa ideia. Entendi. Que quando a gente... eu estou leigo aqui na história, então, quer dizer, estou tentando entender quem está assistindo, quem vai assistir posteriormente, também tem essas indagações. Então, eu, como sou curioso, então, assim, vou perguntar que o povo quer saber. Não, mas vou saber como que acontece. Como que acontece? Mas eles vão na escola, eles vão ajudar meu filho na escola, eles vão ajudar o fulano de tal, ciclano no trabalho dele, né? Nessa linha, assim, pessoal, ser humano é fogo, ser humano é curioso, tem jeito. Daí o que acontece? Não vai na escola, não vai, mas o suporte, essa classe, pós o horário, turno normal de aula, né? Digamos assim, uma retaguarda, né? Para dar esse suporte aos educandos, não é, Vanessa? Por aí, né? A gente ainda não pensou em qual rumo que esse projeto vai tomar. Nós estamos deixando fluir aí durante essa pandemia para ver o que vai acontecer. Eu sei que no momento, né, está sendo assim muito. Nós estamos muito felizes com o alcance que nós estamos tendo, né, de esse projeto. As pessoas estão interagindo. Isso, por enquanto, assim, tá satisfatório para a gente. E a gente percebe assim que há pessoas que comungam das nossas ideias e também colocam em prática. Então, de repente, essa troca, sabe, para o projeto é muito interessante. E aí a gente quer levar essa mensagem, né, para todos. E aí, não sei aonde a gente vai chegar. É o limite, Pedro. Nessa abertura mesmo que a Vanessa coloca, né? Porque, sim, a gente tem tido muitas interações via o Facebook, na página do Acalmarte, também no YouTube ou nas nossas redes pessoais dentro do Instagram, e as pessoas que chegam, às vezes, para falar na própria página mesmo, colocam nos comentários, ou que chamam a gente no privado para poder dizer, tá muitas vezes tendo um conselho do que fazer numa relação que às vezes está conflituosa dentro de casa, ou para vencer os temas que a gente tem apontado. Então, a gente já apontou o tema da timidez, do medo, do ambiente hostil, né? E aí cada momento, né, da autoconfiança. Na última live que nós tivemos, a gente falava sobre a confiança, a autoconfiança,
assim, nesses vários temas, né, que a gente vai apontando na página através da arte, então a gente está mediado pela arte naquilo que a gente está atuando, a gente quer trazer essa capacidade de autorreflexão. Então, é realmente um processo de revisão da vida, das suas práticas cotidianas, se for professor, das práticas pedagógicas, né, ou naquilo que você está no mundo do trabalho, então você mesmo em seu setor de trabalho também, como estão as relações e como tem sido esses espaços para que sejam espaços saudáveis, né? Então, de que maneira que, como gestor, você consegue ajudar em que os seus liderados se sintam mais felizes, mais fortes, mais equilibrados, né, encontrem apoio para progredir. Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhando. Então, assim, é de fato aquilo que foi aparecendo como possibilidades também no caminho, e a gente vai avaliando. Então, claro, estamos fechados a uma escola? Não estamos fechados a uma proposta de escola. Então, de repente, um contato com uma associação de pais e mestres que precisam um aprofundamento no tema, a gente pode estar junto, né? Então, e aí, de fato, na questão do céu ao limite, que hoje as redes sociais permitem essa aproximação, né? Então, a gente está em outro estado, em contato aí com você, então, assim, essa possibilidade que a gente tem de estar perto, mesmo estando longe, fisicamente. E o interessante, depois a Vanessa continua para falar também, assim, o que eu percebi? Independente da região e tal, o ser humano, ele necessita, muitas vezes, ele tem as mesmas qualidades, muitas vezes, as mesmas deficiências, né? Ou precisam de um quase ou mesmo suporte. No sentido de relações, a questão da vamos falar, inibição, a questão até do extrovertido demais, né, ou coisas, ou situações que são muito disparates, né, quer dizer, no dia a dia, ela precisa equilibrar isso, o ser humano precisa equilibrar isso, independente que você falou, Pedro, das distâncias, né, eu sempre tenho para mim, assim, que as pessoas, elas podem ter um nome diferente, né, conta bancária diferente e tal, mas se você perceber bem, no fundo mesmo, muitas sofrem muitas vezes das mesmas situações, não é? Muitas vezes elas não conseguem lidar, né, e por questão até mesmo social, de o que o todo, a sociedade vai achar, porque eu tenho essa estrutura bacana, mas ao mesmo tempo eu tenho essas situações que eu não consigo lidar no dia a dia, né? Então, quer dizer, independente de estar distante, são situações importantes de se discutir, né? E por isso, e também por conta disso, a gente está conversando aqui hoje, né? Trocando. Na verdade, essa é uma troca de saberes, né? Assim, né? De experiências. Eu sempre acho importante essa troca, e assim, tem situações que, por exemplo, que a Fanny estava falando no início, da escola e tal. E escola é uma coisa maluca, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que é uma coisa benéfica, né? Ela é a escola que você passa boa parte, ou maior parte do tempo da tua vida, né? Especialmente quem está ali, que faz todo o ano fundamental, médio e superior, quando você vai ver, você já está há uns 20 anos, né, numa cadeira escolar, não é verdade? Verdade. E você sabe o que que eu achei? A gente estava vendo uma reportagem falando de uma escola, né, na Dinamarca, né, Pedro, que trabalha, tem uma cadeira sobre empatia, ensinar empatia aos alunos. Eles compreendem que se a gente entender, ter uma visão para o outro, sabe? Essa criança pode vir a ter um sucesso maior. Sucesso é de estar mais feliz, não é sucesso, né? Ah, eu sou bem-sucedido, eu ganho muito. Não é isso. É uma pessoa estar sabe? Saber compreender o outro, ser compreendida. Não tem essa questão de incentivo a prêmios, vamos competir. Não, ela vai mostrar, esse daqui tem certa habilidade, vamos desenvolver, o outro que não tem, vamos ajudar ele a desenvolver, então, né? Quem já tem habilidade, vamos aprimorar, quem não tem, vamos desenvolver. Então, assim, esse olhar para o outro é muito importante. E às vezes a gente não tem isso na escola, né? A gente percebe que os adolescentes hoje em dia por conta das situações que aparecem para eles, estão nessa disputa de espaço, de lugar, né? E a gente está vendo aí que a gente precisa desse momento de estar olhando para o outro cada vez mais. Essa situação, então, nos mostra que a gente precisa realmente parar e olhar para o outro. Quer falar alguma coisa, Pedro?
Não, é isso mesmo que a Vanessa coloca, né? Assim, a gente precisa, de fato, colocar isso como falta nossa de discussão para que o processo não seja, como eu disse, levado ao acaso, mas que, de fato, seja um processo educativo. Então, e aí, quando a gente usa a palavra processo, é porque não se fica pronto. Não existe um adulto que está já, eu já tenho total autoconfiança, e em nenhum momento eu me perco nessa autoconfiança. Né? E aí a pergunta é se você consegue gerir essa emoção ao ponto de reformulá-la. Então, o que você faz para, nas situações em que você se vê com pouca confiança, para recuperar essa confiança e levar adiante o seu projeto? Né? No momento que você fica desmotivado, desanimado, o que te deixa encorajado, o que te deixa forte? Então, é nesse sentido que a gente precisa, de fato, fazer um processo formativo desde cedo. Então, a criança pequena, já nos primeiros anos de infância, já precisa aprender a gerir suas emoções, né? Entender o que está passando ali, e é no diálogo, é na aproximação, que ela vai aprendendo. Estava lembrando, tem um termo que é mais recentemente usado, que é o bullying, que existe situações parecidas até muito mais tempo do que o tempo que existe o termo bullying, né? Para vocês, você, Vanessa, você, Pedro, chega muita situação assim de crianças, né? Ou pessoas que até não estejam na escola, que sofrem bullying por N variadas razões? Muitos casos, a gente percebe isso na escola o tempo todo, né? E é uma situação muito complicada. A criança não sabe gerir, às vezes, né? Quem está sofrendo bullying não sabe como gerir essa situação, não sabe como vai agir. Às vezes a família em casa age de uma forma coercitiva e vai dizer: olha, se você, né, não fizer nada, você aqui em casa nós vamos ver como é que fica. Então a criança às vezes se depara na escola com uma situação também que está se sentindo ali sem saber o que fazer também, com o outro que de repente é maior do que ele, tem uma turma maior, e aí ele se sente perdido, não sabe como fazer, não sabe como gerir, e o apoio, né, desses pais às vezes não vem, e eles encontram na gente, né? A gente tem que estar atento a tudo isso. Às vezes a gente vê alunos que estão lá, que eram alegres, felizes, de repente estão lá cabisbaixo, a gente não entende por quê, o rendimento escolar caiu. Então, assim, são fatores que o professor tem que estar atento o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente tem que estar lá, né? Não, às vezes a gente não tem que lidar só com a matéria, com aquilo que você precisa passar, o seu conteúdo. São outras coisas que a gente tem que estar atento numa escola. E aí, nesse sentido, sabe, Silvia, assim, é importante a gente pensar num processo formativo que seja preventivo também, não apenas reparador. Porque, assim, é uma criança que chega para a gente, ou adolescente, já informando que está passando por um bullying, ou a gente, com a capacidade de percepção, notando que tem alguma hostilidade presente, né? E aí atuar, mas muitas vezes é preciso trabalhar conceitos como o respeito às diferenças, né, que é fundamental para que o processo de bullying, por exemplo, seja de fato amenizado, senão estigmatizado da sociedade, da escola, sobretudo, aquele convívio ali diário. E, assim, muitas vezes a questão das várias escolhas ou da aparência física que se tornam motivos para essa criança se sentir acuada, amedrontada, tímida, né? Entra num processo de timidez que às vezes é até irreversível, né? Ao ponto de parar de falar, parar de querer interagir com o outro, ganha mesmo uma fobia social. E aí, assim, me veio aqui uma memória, recentemente saiu aí nas redes sociais um vídeo de um tio que estava ajudando a sobrinha pequena, né, ensinando para ela como gerir uma situação em que ela fosse humilhada, dissesse para ela que ela era feia, né, e aí ele vai falando para ela, você já olhou, que ela tem que falar para a pessoa, né, você já olhou quem eu sou, tudo mais, e valorizando, né, o cabelo dela, valorizando a cor da pele. Então, assim, de fato nesse processo construir uma boa autoimagem, uma autoconfiança, que faz com que, mesmo que haja bullying, a criança ela já está mais forte para suportar essas adversidades, né? Como você disse, sempre existiu e muitas vezes não foram tratados. Alguns adultos, infelizmente, precisam dizer que, eu passei também por bullying na escola e estou aqui. Só que se estou aqui, está como?
Será que está com uma personalidade forte? Será que está realmente com as emoções equilibradas ou ainda guarda muitos resquícios daquele passado, né, algumas mágoas, né, indiferenças, bloqueios? Né? Numa das nossas lives, uma pessoa dizia que deixou de usar camisas amarelas, da cor amarela, porque na época de escola era zoada por conta disso. Né? Então, olha só. E aí, assim, não usia, sabe? Mas porque, assim, foi zoado, e teve toda uma... E foi exatamente essa cor, né? Assim, eu não estou colocando outra cor, foi essa cor que a pessoa apontou pra gente na live, assim. E a gente falava, assim, já adulta e não usa. Não usa por quê? Porque lá no passado ficou uma marca, né? Então, assim, dizer que o bullying é algo que é facilmente contornado e que os anos vão te ensinar, isso não é verídico, né? Isso a gente tem certeza que não é verdadeiro. E aí, ó, Pode falar. a gente percebe o seguinte, que aí na nossa geração a gente encontra, né, muitos pais e educadores que vieram, né, Pedro, com essa bagagem aí de traumas e que diz que, não, eu passei por isso e tal, só que a gente percebe que realmente não está resolvido. E por que a gente trabalha a arte-terapia, então, nos nossos encontros? Por que a gente sempre está lá promovendo alguma prática? É para isso, para que ele tenha esse despertar, sabe? Nós fizemos lá umas atividades da roda da harmonia, para ver se você está harmonioso, como é que você se vê, como é que você se sente, porque as pessoas não se conhecem. Elas não sabem qual o sentimento que ela está tendo em determinada situação. Ela não para, ela deixa o fluxo, vai no fluxo. Só que de uma hora que esse fluxo te para, né? E aí você vai buscar situações, ele vai precisar, sim, de encontrar, procurar um profissional para tratar de certas situações. Então, a nossa ideia é quase que preventiva. A gente não está curando ninguém, a gente não está tratando ninguém. É uma forma de, vamos parar para analisar, vamos pensar. Olha como é que está agindo. Então, assim, e tem sido uma troca bacana, porque a gente percebe isso. Eles falam, estão comentando lá com a gente essa questão da blusa, eu ia comentar, o Pedro falou, mas eu já ia comentar. Você vê uma situação de uma blusa amarela, né? Que a gente acha uma bobagem, mas ela não usa mais. Foi resolvido isso nela? Não foi. Né? Naquela época ela não estava preparada para resolver isso. E aquilo ficou. Então a gente percebe que isso e outras coisas ficam. E a arte é capaz de fazer esse despertar, sabe? A gente ressignificar alguma situação. Porque às vezes a gente não consegue falar, a gente não consegue expressar, né? E através da arte os símbolos vão falando e ele vai entendendo o que está ali dentro, através do manuseio de material, da própria tinta, do papel, o contato com o material, às vezes uma argila, sabe? Então, esse contato com a arte, o se expressar livremente, sem estar buscando ali, eu não sei desenhar, então eu não vou fazer arte-terapia. A arte-terapia não busca isso, não busca o belo, não busca o perfeito. Ele busca a expressão. É você estar ali expressando livremente as suas ideias e as suas emoções, sem estar julgando, entende? Bacana. Nas várias linguagens. Das diversas linguagens. A Vanessa estava falando, eu estava lembrando de uma situação, por exemplo, a minha irmã, ela faz faculdade de artes visuais. Então, desde pequenininha, ela está lidando com desenho, com a arte, né? Ela adora animais, então, quer dizer, tem essa sensibilidade para os animais. Ela ia fazer faculdade de veterinária, quando todo mundo achava que ela ia fazer veterinária por gostar de animais. Ela voltou para a gente e falou assim, não vou fazer de veterinária porque tem que fazer cirurgia. Eu não quero ver os animais sofrendo, entendeu? Tem essa coisa. Eu falei, você vai fazer o que você gosta. Que ela já fazia desde pequena, encorajada por um outro primo nosso, de São Paulo. Ele sempre fez mangás, animes, bem voltado na expressão, aquela coisa, detalhe da expressão, o olhar, tal, porque o desenho oriental tem muito disso, né? A expressão, dos traços, tal. É diferente do desenho ocidental. Ela falou assim, vamos fazer arte visual, por estar trabalhando na questão de educação, né? Que é uma área também que ela gosta muito, e retratar situações, né? Ela não faz o desenho realista, muitas pessoas fazem, grafismo, né? Realismo, de realidade, né? Eu conheço 2 pessoas que fazem grafismo de realidade, maravilha também. Mas, assim, são formas de retratar, muitas vezes, até as situações negativas do ser humano,
como a Vanessa falou, o Pedro estava falando, vocês estavam falando, eu estava relembrando várias situações que a gente já nos passaram, de melhor trabalhar o que incomoda, na verdade. Às vezes, muitas coisas que nos incomodam, né, a pessoa, né, naquele momento, especialmente, né, eu acho que ter um profissional que dá esse suporte num projeto, até mesmo um suporte, claro, escola pedagógico, mas muitas das escolas, eu falo num contexto geral, a gente vive num país diverso, né, especialmente na escola pública, não tem esse tempo, esse suporte devido. Né? Daí surge toda essa situação que depois acaba beira para consultório, etc., mas mais para frente, quando o negócio já está, né, numa proporção maior. Né? Não sei o que vocês podem falar disso também. Olha, eu vou te falar, vou compartilhar com você a situação, o que que a arte é capaz de fazer, né? Eu tenho um filho de 13 anos e ele está dentro do espectro, ele é autista, mas é leve, né? E ele desde pequenininho sempre esteve em contato com a arte por conta da minha profissão. Eu sempre entendi, né, essa importância da arte, da criança se expressar através da arte. Então, assim, ele demorou muito para falar, né? E a gente, até para identificar o autismo nele, foi muito difícil. Mas eu tenho certeza que a evolução do quadro dele, a evolução dele, né, enquanto ser humano, de se expressar, de falar, foi através da arte. Ele se expressava muito através da arte, e aí foi um facilitador para a expressão verbal. Sabe? Então, assim, ele ainda, quem assistiu a live ontem, percebeu que ele tem uma fala mais pausada, ele tem um ritmo diferente para falar, só que não atrapalha ele em nada, sabe? Ele está super, ele é confiante do que ele quer, de como ele quer, ele também desenha, adora fazer, ele quer ser quadrinista, né? Ele quer ser, isso mesmo, quadrinista que ele quer trabalhar com HQ. Sabe? Então, assim, por isso que eu falo para você, assim, eu percebo o poder da arte em diversas situações. A gente tem essas situações de repente, o adulto que está ali querendo trabalhar seus sentimentos, suas emoções, não está sabendo gerir bem alguma situação, como também, de repente, tem algum aluno que está ali sentindo uma falta, uma perda, e aí a gente consegue trabalhar isso através da arte, ou alguém que tem alguma necessidade especial que precisa ser trabalhado também, a arte dá conta disso, sabe? Não, é exatamente isso que a Vanessa coloca, assim, a expressão artística, e aí, quando a gente fala de as várias linguagens, a gente inclui, por exemplo, na própria língua portuguesa, expressar também através dos textos, então a poesia, né, a arte poética, como esse processo de capaz também de transmitir. Então, assim, tive agora recentemente uma aluna que, nesse período aí que você falava, né, como viver esse período da pandemia e se vai viver só pensando nesse caos, ela conseguiu se reinventar, e isso é bacana, assim, você pegar realmente desse período conturbado e tirar habilidades que você talvez nem soubesse que tinha, ou que estava adormecido, e pôr em desenvolvimento. Então, assim, ela foi e escreveu, né, um texto, uma espécie de carta poética, e que, na verdade, era uma forma também de um grito, conversando com ela depois sobre as origens da carta, era um grito em favor da vida, porque tinha um conhecido dela, alguém muito próximo, que havia pensado no suicídio. Então, ela pensa na escrita como uma forma de salvar esse amigo dela da tentativa de suicídio. Então, assim, é isso, a arte, ela consegue transformar vidas, né? Ela renova aquele que produz e aquele que se beneficia dela. Sabe o que me chamou a atenção nesse período? As pessoas estão necessitadas de ser felizes, sabe? Pequenas coisas que deixam felizes. Nós postamos na semana passada um vídeo que foi feito em parceria com bailarinos, né? Mostrando os bailarinos dançando, uma música animada e tal. Olha, o vídeo teve um alcance fantástico, e todo mundo comentando, ai, dançar é muito bom, a gente fica feliz, nossa, ouvir essa música dá vontade de dançar e sair As pessoas estão carentes disso, eu acho que as pessoas não perceberam que em casa a gente também consegue ter esses momentos. Participar mais do convívio familiar, né? Porque no dia a dia, até antes de toda a situação que a gente está vivendo, qual que é a minha análise, assim, rapidamente? Já está quase uma hora aqui nesse bate-papo. Mas está bacana. Mas, assim, só para
fechar com a minha ideia, Uhum. as pessoas estavam na correria, trabalho, estudar, buscar o filho na escola, médico, não sei, levar o médico não sei quem, levar o cachorrinho, levar, sabe, sair e tal, mas esqueceu, se perdeu muito. Meus avós já falavam, né? Um tempo atrás, eles não estão mais aqui, mas assim, já falavam que com o passar do tempo, as pessoas são próximas, mas ao mesmo tempo ausentes. É uma coisa maluca isso, né? Da tua família, de pessoas que até você são ligados a você, amigos ou familiares diretamente, está ausente. Você não tem essa proximidade. Sentar na mesa, que é uma coisa bem normal, tem culturais de várias tal, e foi se perdendo com o tempo, né? Eu acho que, por exemplo, esse excesso de estar junto hoje, né? Porque antes não tinha muito, hoje tem demais. Então, quer dizer, o ideal é sempre equilibrar, né? Hoje o excesso está fazendo as pessoas repensarem todas as suas ações, não é verdade? É verdade. É verdade. O problema é que as pessoas às vezes não estão sabendo nem o que fazer com tanto excesso, né? De estar junto. E aí, por isso que a gente está trazendo, ó, a gente traz práticas lá na página. Às vezes, com criança, eu já coloquei lá várias situações. Ah, vamos fazer massinha em casa, vamos fazer tinta, entendeu? Coisas que dá pra gente fazer em casa, né? E aí a gente ocupar o tempo, porque é importante estar se mantendo a cabeça ocupada em alguma coisa, né? Porque realmente, se você for parar para viver só esse período, você adoece. De repente, você não vai adoecer do Covid-19, mas você adoece, né? E aí, isso que eu tô achando bacana. A gente está ali proporcionando algumas ideias para as pessoas fazerem nesse momento. Ali a gente está dando algumas possibilidades. Eu não sei como está aí. A gente está entrando na fase amarela aqui, já entrou na quinta-feira passada, a fase amarela do Plano de São Paulo, e está retomando. Mas aquela coisa, retomar a atividade comercial tem que ser que o isolamento social ele não encerrou, né? Apesar de que final de semana agora, várias pessoas a gente viu, até em Santos mesmo, a praia cheia, e o pessoal sem prevenção. Daí o prefeito falou assim, o prefeito ficou indignado lá, ele falou assim, eu vou fechar a praia inteira. Bem, sabe aquela coisa bem radical? Uhum. Quando o pessoal não tem consciência, tem que ter uma ação radical, né? Infelizmente, mas assim, para ter uma ação radical é porque um grupo grande não teve a consciência. E a gente acho que essa nossa conversa também, ela colabora para que as pessoas percebam também, de certa forma, as suas relações, as suas ações, né? E tentem buscar um equilíbrio, não é verdade? Sim, eu concordo. A gente precisa realmente estar ali usando de todas as maneiras, né, para buscar esse equilíbrio, né, e para perceber, às vezes, o não querer, a gente precisa se informar, né, é óbvio que a gente precisa estar informado, tomar todos os cuidados, mas a gente também precisa estar bem, né, a gente sabe que também a imunidade, a nossa saúde mental vai interferir na nossa imunidade, e neste momento a gente precisa fortalecer a imunidade. Fala, Pedro. Porque é importante a gente considerar o ser humano completo, né? Então, esse corpo físico, né? O organismo que precisa de todos esses cuidados, né? As cautelas, da própria necessidade de isolamento, mas que o isolamento não seja isolamento do outro, né? Então, é uma perspectiva de que há formas de estar próximo, de se conectar, até com as memórias, né? Então, um período que a gente falava da fotografia esses dias, então, assim, retomar os álbuns de família, relembrar momentos, isso tudo faz um bem danado para a nossa psique, né? Então, assim, a gente não se sinta sozinhos, mesmo quando a gente às vezes está sozinho fisicamente em casa. A gente eu moro sozinho, então não tem outra pessoa, mas não se sinta abandonado, não se sinta não querido, né? Então, é um período que as pessoas precisam reconhecer aquilo que te dá base, aquilo que te sustenta, né, quais são os seus valores, o que está nas suas prioridades, para não perder de vista, como a Vanessa fala, né, isso tudo para ajudar até no processo de imunidade. Então, se de repente você
é afetado pelo Covid ou alguém da sua família e você se manter firme para vencer a doença. Então, é muito essa força mesmo. Assim, a gente está chegando a uma hora de conversa aqui, do bate-papo, da live. Eu vou passar para o tempo aí final desse bate-papo, não me alongar tanto. Vocês têm para falar, passar de consideração, né, para a gente oportunizar um próximo momento para falar desse tema ou de Eu não entendi o que você falou, Silvio, está cortando para mim. Eu não entendi nada, quase nada. Chegando a uma hora da live, eu dou tempo para vocês as falas, para vocês terem as considerações finais. Tá? Aí, em outro momento, a gente uma situação específica, tá bem? Ok. Então, assim, o nosso muito obrigado no primeiro momento já ao Silvio pela oportunidade, por estarmos participando dessa live. Então, assim, é uma oportunidade gigantesca para poder apresentar o Acalmarte para todos aqueles que te acompanham, então que possam também acompanhar o nosso trabalho, então possam visitar a página do Acalmarte, o canal no YouTube. Então, são também de estarmos próximos e vivenciando essa realidade. E, assim, de fato, podemos ter outros momentos com temas mais específicos dentro dessa área, né? Até trazendo algumas propostas da arte-terapia, que é essa área que a gente está desenvolvendo nosso trabalho. Então, pensar realmente, né, nesse pós-pandemia, caminhos, soluções para vivenciar mais fortemente e aí a gente poder se tornar pessoas, como a Vanessa disse, de sucesso. Né, mas não é sucesso econômico, mas um sucesso de se sentir bem consigo mesmo, em primeiro lugar. Eu quero agradecer também, né, você pelo convite, né, essa oportunidade. A gente está começando, então a gente precisa realmente, né, desse apoio e essa troca é muito importante, porque realmente a arte-terapia é um processo que poucos conhecem, né? E a educação socioemocional a gente está ouvindo falar mais efetivamente agora por conta da BNCC. Então são assuntos assim que é importante a gente levar para as pessoas, né? E você precisar de pensar de outros temas para conversar, estamos à disposição. E muito obrigada mesmo pelo convite. Deixa um abraço a você, Vanessa, ao seu filho. Eu vi acho que foi o vídeo do seu filho. Eu falei assim, nossa, esse menino é muito inteligente. Estava lá na cadeira, lá no computador. Eu falei, tem uma cara de inteligência tremenda, sabe assim? Então, você pode ser muito inteligente, né? Você falou da situação do autismo. Desculpa, mas assim, eu trabalhei com uma colega da saúde que a filha tem a situação também de autismo, e eu conheço uma outra colega que está hoje em dia conosco, mas assim, são crianças, adolescentes espetaculares. Tá? Eu fico pensando assim, por exemplo, às vezes você entra numa rede social, daí você vê coisas assim, o mundo, sabe? Você tem conhecimento, né? Não tem uma convivência, e fazem pré-julgamentos, sabe, aquela coisa toda. Ontem, eu vou falar rapidamente, eu estava acompanhando o relato de uma outra situação que não tem a ver com autismo, mas assim, de uma moça que faz a dublagem da Disney também, que ela estava na rede social, ela toda contente, se colocando, eu faço a dublagem tal, das princesas, né, sou atriz e tal, e o pessoal detonando ela. Eu falei, nossa, que mundo que é isso? A gente tem que transformar. Né? São ações proativas, são ações positivas, que vai fazer com que as pessoas, né, se percebam, né, enquanto elementos, enquanto cidadãos, enquanto indivíduos, e que elas possam rever muitos conceitos, né, e abraçar práticas assertivas e que possam, de alguma forma, somar ao mundo e a pessoas ou às vezes crianças, mas que se transformam em pessoas adultas melhores daqui para frente. Eu te agradeço, Vanessa, mais uma vez, pela atenção aí também, pela oportunidade de
estar conosco aqui, eu, você, o Pedro. Agradeço o Pedro também por ter um pouquinho dele também para a gente poder conversar. E a gente vai voltar a se falar assim, não vai? Eu não sei, eu vou depois colocar o acesso para as pessoas que queiram participar, entender melhor o projeto, né? Que para mim é uma novidade bacana, positiva, né? E a gente vai se falar, com certeza. Tá bom? Tá bom. Obrigada, um abraço. Obrigada, Boa noite pra você. Silvia. Até a próxima. Tchau.